queridos, tudo bem? Vamos iniciar agora a nossa terceira videoaula dessa playlist, que corresponde ao terceiro tópico da unidade 3, que é distribuição da riqueza. Para analisar as condições de vida da população de um país, além de conhecer certos indicadores, é importante saber como a riqueza produzida está distribuída na população. Nos países desenvolvidos, além do PIB ser elevado, a renda nacional é distribuída de maneira mais equilibrada. Ou seja, a população usufrui da riqueza gerada, vigorando o estado de bem-estar social, como nós vimos lá no capítulo 1. Nos países em desenvolvimento, além de, em geral, o PIB ser menor, geralmente a riqueza está concentrada nas mãos de um pequeno grupo. E aí, muitas vezes, as políticas sociais não são suficientes para mitigar, para aliviar as questões de desigualdade. Por que eu falei que, em geral, o PIB é menor? Porque agora eu vou citar dois exemplos de dois países que são ricos, porém a riqueza não é distribuída de modo a garantir justiça social para a sua população. O primeiro exemplo é a China, segunda maior economia do mundo, um pouquinho atrás dos Estados Unidos. Quando a gente avalia a qualidade de vida na China, ela aparece lá nos últimos lugares. E o segundo exemplo é o Brasil, oitava economia do mundo, mas também conhecido por ser um dos países mais desiguais do mundo. A maioria da população tem renda baixa. Muitos vivem abaixo da linha internacional de pobreza. E a classe média, nesses países em desenvolvimento, ela também é bastante reduzida. Mas o que é a linha internacional de pobreza? O Banco Mundial estabeleceu esse conceito para poder avaliar quem são e quantos são os pobres nos países. Segundo o Banco Mundial, pobre é a pessoa que vive com menos de $3,20 por dia, o que em valores atuais em reais dá R$15,90. Extremamente pobres são as pessoas que vivem com menos de $1,90 por dia, o que em reais dá R$9,40. Bom, eu gostaria de sugerir para vocês um documentário. O nome dele é Living on $1, ou Vivendo com $1. Vocês vão encontrar esse documentário ou na Netflix ou no YouTube. E se trata de dois rapazes que foram para Guatemala para viver como 1,3 bilhões de pessoas no mundo vivem, com apenas $1 por dia, ou seja, com uma quantidade de dinheiro ainda menor do que aquilo que o Banco Mundial considera como extremamente pobre ou miserável. É triste, mas é bastante revelador. Recomendo fortemente. Agora nós vamos observar um gráfico que mostra como a renda está distribuída em alguns países através do índice Gini. Vocês já devem ter ouvido falar, mas podem não ter muita certeza do que é, né? Bom, o índice Gini, ele recebe esse nome porque foi desenvolvido em 1912 pelo estatístico italiano chamado Corrado Gini. Esse índice varia de 0 a 100. Quanto mais perto de 0, menor é a desigualdade social. Quanto mais perto de 100, maior é a desigualdade social. Vamos observar o gráfico? Temos aí o gráfico Países Selecionados de Distribuição de Renda em percentual de renda nacional bruta. Então, temos aí em roxo os 10% mais pobres, em azul os 10% mais ricos e em amarelo o índice de Gini. Vamos observar, por exemplo, a Noruega, que foi o nosso primeiro exemplo sobre países com menor desigualdade social. Na Noruega, os 10% mais pobres se apropriam de 3,5% da renda. Os 10% mais ricos se apropriam de 22,3% da renda. Mas como a distância entre ricos e pobres é pequena, como eu já disse 4 vezes, o índice de Gini está em amarelo, 27,5. Vamos olhar para o Brasil? No Brasil, aí, os 10% mais pobres se apropriam apenas de 1,2% da renda. E os 10% mais ricos se apropriam de 40,4% da renda. E como essa distância entre eles é muito grande, como eu falei, quase 39 vezes, o índice de Gini já é bem
elevado, 51,3. Esses são dados de 2015. Se formos olhar os dados atualizados de 2018, esse índice subiu um pouquinho mais, 53,9. Esses dados estão no gráfico do livro didático, mas o gráfico do livro didático foi construído a partir de dados do Banco Mundial, tá? Basta entrar no site que vocês vão encontrar a tabela que dá conta dos valores dos índices de todos os países do mundo. Não precisa, o acesso é gratuito e a maioria das tabelas tem a versão em língua portuguesa, tá bem? Bom, é importante destacar que alguns países em desenvolvimento têm uma distribuição de renda tão equilibrada quanto a dos países desenvolvidos. No primeiro momento, pode parecer uma boa notícia, mas o fato é que esses países têm uma produtividade econômica tão baixa que simplesmente não há muita riqueza a ser distribuída. O que ocorre na maioria dos países emergentes é que eles apresentam uma renda per capita alta, porém mal distribuída. Tomando o Brasil como exemplo novamente com dados de 2019, a nossa renda per capita mensal é de R$ 1.440. Bom, a gente pode parar para pensar um pouquinho, né? Todos os brasileiros, né? Especialmente 90% da população que está dentro da classe C, D e E, tem essa renda mensal de R$ 1.440 per capita, né? Porque eu não estou falando de renda familiar não, gente, estou falando de renda per capita. Apesar de ter obtido algum avanço na redução da desigualdade, especialmente nas últimas 2 décadas, o Brasil ainda está entre os países com a pior distribuição de renda no mundo. Conforme vimos lá no gráfico, os 10% mais ricos da população se apropriam de 40,4% de toda a renda nacional. E os 10% mais pobres ficam apenas com 1,2% da renda nacional. Essa distribuição desigual explica porque 8% da população brasileira vive abaixo da linha internacional de pobreza, né? Com índices ainda muito mais agravados quando a gente vai para algumas regiões do Brasil. A pobreza, ela está presente nos países desenvolvidos também, mas, como já vimos, tomando o exemplo da Noruega e do Canadá, ela se apresenta em quantidade e em profundidade bem menores. O país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, está longe de ser o melhor exemplo de igualdade social. Contudo, ele está entre os 20 países mais igualitários, ocupando o 16º lugar nesse ranking. Segundo os critérios do Banco Mundial, para estabelecer uma linha internacional de pobreza, cerca de 1,3% da população estadunidense vive na pobreza, ou seja, 4,2 milhões de pessoas, dados de 2016. Considerando os critérios estabelecidos pela agência estadunidense censitária, o IBGE deles, 13,5% da população total vive na pobreza. O fato é que, tanto num critério quanto no outro, a proporção de pobreza por grupo étnico se mantém. Observe o gráfico. Temos aí o gráfico Estados Unidos, Linha Internacional de Pobreza, com dados de 2015. Se vocês olharem com atenção este gráfico, vocês vão ver que quase metade da população mais pobre dos Estados Unidos são compostos de negros e latinos, né? E o restante está distribuída de maneira muito mais suave entre brancos asiáticos e brancos não hispânicos. Agora, nós vamos observar o mapa que dá conta da distribuição de pobreza nos Estados Unidos por estados. Temos aí o mapa dos Estados Unidos de distribuição de pobreza por estados, também com dados de 2015. Conforme a cor vai indo mais para o lilás, escurecendo para o roxo, né, maior o percentual de pessoas mais pobres. E conforme a cor vai clareando, o percentual de pessoas de pobres por estado vai diminuindo. E aí vamos analisar como está distribuída essa pobreza nos Estados Unidos, levando em consideração os dados do ponto de vista étnico, né? Bom, os estados com maior percentual de pessoas pobres, se vocês olharem com atenção, se encontram no sul dos Estados Unidos, onde, não por acaso, vigorou a escravidão no período colonial. E você vai encontrar também um menor percentual no Nordeste, onde também, não por acaso,
aconteceu a Revolução Industrial. Do ponto de vista étnico, nós podemos perceber que há um percentual maior de pessoas pobres entre os negros e latinos e um percentual menor entre os brancos e os asiáticos. Bem, sobre a distribuição de riqueza, há muito o que falar, mas essa videoaula vai ficar por aqui. Até a próxima!